Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Letícia. A gente vai conversar um pouquinho sobre suicídio, né, os tabus e o impacto que isso tem para a sociedade. Oi, Letícia, tudo bem? Olá, Ana. Olá, pessoal. Que prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse tema tão polêmico. Muito prazer. Obrigada pelo convite, Ana. Eu que agradeço a sua presença aqui, é muito bom, é sempre muito bom estar com você. Bom, pessoal, para quem não sabe, né, eu sou de Minas e a Letícia é de São Paulo, e a gente tem aí uma parceria, um trabalho em conjunto já há alguns anos, e eu vou falar um pouquinho como que a gente se conheceu. Então, eu morei em São Paulo durante 5 anos, né, de 2014 a 2019, e aí em 2017 eu trabalhava num centro de acolhida com população em situação de rua, né? Então eu estava grávida e no final da minha gestação teria que vir uma psicóloga para me substituir. Essa psicóloga foi a Letícia. Então ali a gente teve o nosso primeiro contato, a gente se conheceu, fui passar o trabalho para ela. E ali nasceu uma amizade, a gente começou a conversar, ter uma parceria, né? A princípio, a parceria era em prol daquele trabalho, eu saí do emprego, né? Então a licença se tornou definitiva para aquele emprego. A Letícia me substituiu e eu comecei, então, eu retomei o trabalho clínico. A Letícia também já desenvolvia também o atendimento clínico e a gente começou a fazer as nossas trocas, as indicações. E aí a gente tem aí vários trabalhos em parceria, inclusive hoje a gente tem escritas juntas e muitos projetos ainda que a gente daqui a um tempo a gente vai contar para vocês. Bom, Letícia, bom, a gente está aqui com um assunto bem difícil, né? Que a sociedade ainda tem muita resistência para falar sobre esse assunto. Temos aí campanhas de conscientização, como Setembro Amarelo, mas esse é um assunto difícil, né, de ser vivenciado e é um assunto difícil de ser falado. Ainda tem muito tabu, as pessoas ainda têm muita dificuldade para falar a respeito. E antes mesmo da gente falar sobre suicídio, né, eu te pergunto, como falar sobre morte? Uau, que pergunta forte, pesada e até angustiante, né, Ana? É curioso pensar que é comum ouvir, né, as pessoas dizendo viva como se não houvesse o amanhã, a vida é como um sopro, a vida é curta. Então, com muita frequência, vamos cogitando a possibilidade dessa finitude. Porém, não falamos tanto sobre ela, né? Recentemente, até com a morte, infelizmente, né, ali do Silvio Santos, percebemos que ele já tinha deixado organizado com a família como que ele queria que fosse, né? No dia do falecimento, como que ele queria que fosse a cerimônia, como que ele queria que a programação no SBT continuasse, né? E como que ele queria que isso fosse televisionado. É, e olha que interessante imaginar que o Silvio Santos em vida, né? Ele deixou tudo isso organizado. Naquela série também da Rainha Elizabeth, mostra como que foi também para ela impactante é, falar sobre como ela gostaria que fosse a cerimônia do velório dela, a cerimônia de sepultamento, como que ela gostaria, que música que ela gostaria que fosse tocada, e ela levou, inclusive, dias e dias para ela absorver aquele desafio e poder sentir-se minimamente pronta para falar sobre o assunto. Então, apesar de termos essa clareza de que a vida tem, né, ela é finita, nós não temos, né, não é comum falarmos sobre esse assunto. E, naturalmente, nós precisamos acreditar que esse dia está um pouco mais distante, porque ninguém daria conta de imaginar que esse dia é hoje, que esse dia é amanhã, não dá para, nós não viveríamos, já somos um país aí ansioso, né? Não viveríamos, não daríamos conta de viver se nós achássemos que esse dia é hoje. Então, humanamente falando, até precisamos imaginar que esse dia está bem distante. Mas falar sobre isso, de fato, gera muita angústia. Eu me recordei também de uma situação em que eu comecei a trazer esse assunto para dentro de casa. E um dia, num jantar em família, acho que era um almoço de domingo, na verdade, eu comecei a falar sobre o assunto assim despretensiosamente e gerou um choque tão grande para minha família que a minha mãe ficou muito mal. E eu me recordo de depois a minha mãe ter procurado as amigas dela da igreja para dizer que suspeitava que eu não estava bem e pediu ajuda em oração porque ela achou muito estranho eu trazer esse assunto. E gerou ali um certo impacto.
e muito negativo, inclusive. E eu comecei aos pouquinhos a trazer esse tema para dentro da minha família, porque nós precisamos falar mais sobre isso, né? E eu me recordo que depois esse assunto foi ficando um pouquinho mais corriqueiro, e é claro, ninguém vive, né, falando sobre morte nos almoços de domingo lá em casa. Mas eu quis deixá-lo para avisar, por exemplo, para minha família, coisas que eu gostaria que acontecesse no dia que fosse o meu momento e que fosse ali o meu velório, né? Por exemplo, vou abrir aqui para vocês e, por favor, eu já deixo aqui, então, né, Registrado. formalizado o que eu espero quando for o meu momento. É, eu, particularmente, Ana, pelo amor de Deus, gente, eu não quero, né, que no meu velório eu esteja com aquela roupa toda engomadinha, como quem estivesse indo trabalhar, né? Para mim, eu tenho uma ideia sobre a morte que é, eu prefiro ir de pijama, né? E aí eu deixei ali para minha família que eu quero que eu vá ser enterrada ali de pijama e com meia no meu pé. Não quero aquelas roupinhas todas engomadinhas, como se eu estivesse indo dar uma palestra. Eu não estou indo trabalhar, eu estou indo descansar eternamente. Então, já que é descanso eterno, então eu quero ir de pijama. E aí o assunto do pijama deixou o tema até um pouco Ah, é? engraçado, e aí foi trazendo um pouquinho de leveza. E eu fiquei muito contente quando, com a pandemia, eu percebi com que naturalidade a minha mãe trouxe para nós, filhos, a importância de nós fazermos um auxílio funerário, de nós termos, né, um seguro funerário. E aí começamos a abordar esse assunto e aí todo mundo foi aderir ali a um seguro para que quem for primeiro não deixe dor de cabeça ali, né? Não gere ali um estresse maior para quem fique, porque viver é caro, mas morrer é mais caro ainda, né, Ana? Muito mais. Quando você trouxe esse assunto em família, em algum momento a sua mãe ou qualquer outro familiar perguntou se você estava doente, se você ia anunciar algum diagnóstico, se você tinha ido ao médico, recebido alguma notícia, porque como não é um assunto comum, o imaginário das pessoas, né, trabalha de forma intensa nesse momento, porque não é comum, e aí no almoço de domingo a gente falar sobre morte, mesmo que o assunto seja de forma despretensiosa, você trouxe aí a questão do pijama, né, de como que você de fato quer descansar, né, acabou trazendo uma leveza, mas não é um assunto que é falado, acredito, nas mesas brasileiras. Então, dentro de casa, nas famílias, a gente não fala sobre isso. A gente fala sobre morte quando tem um acontecimento de morte próximo a gente ou de uma celebridade que tem um grande impacto, como o do Silvio Santos. Então, quando você fala sobre o assunto, e foi você que puxou, em algum momento a família pensou: será que a Letícia está doente? Será que ela recebeu a notícia de um diagnóstico? Né? Porque tem alguns diagnósticos que parece que já estar anunciando a morte. Então, em algum momento isso aconteceu em casa? Ah, aconteceu sim, né? Porque aí a minha mãe achou que eu estava passando por algum problema na vida, algum outro problema mais robusto, e tanto que ela procurou lá as amigas dela da igreja, pediu oração por mim, porque ela achou que eu não estava muito bem. E na época eu era estudante de psicologia, né? Então ficou lá em casa mais ou menos aquela imagem de que, nossa, esse curso não está fazendo nada bem para Letícia, né? E aí rolou assim essa possibilidade de que eu não estava bem. Só que depois eles foram entendendo que se eu não avisasse agora, eu ia avisar isso quando, né? Se eu não compartilhasse algumas coisas agora, em que momento que a gente ia compartilhar isso tudo, né? E eu fui vendo que eles foram entendendo qual era o objetivo daquela troca. Tanto que no último Natal, nós estávamos ali conversando sobre o sepultamento de uma pessoa muito querida, e infelizmente, né, veio a óbito ano passado. E aí nós ali no Natal decidimos que íamos comprar um jazigo para nossa família, porque então vamos escolher onde que nós queremos ficar quando o nosso momento chegar, né? E aí a minha mãe tinha gostado muito do espaço por conta do verde, o jardim, as flores, e um lugar que transmite de fato uma paz, um lugar muito bonito ali na Serra da Cantareira. E aí minha mãe gostou muito daquele lugar, e então vamos fechar, né? E aí nós decidimos ali no Natal em família, de uma forma super tranquila, decidimos que nós íamos investir no nosso jazigo. Então nós definimos onde vamos descansar juntos, em paz, quando for ali o nosso momento. E aí o que chamou a atenção? Tinha alguns amigos junto com a gente no momento do Natal que achou um absurdo a gente trazer esse tipo de assunto no Natal em família.
e houve um espanto, e aí, para nós, estava sendo já natural falar sobre esse tema, só que para esse convidado que fez parte ali do nosso Natal, ele comentou comigo depois, eu achei um absurdo vocês, num momento tão gostoso, num momento tão bom em família, falarem sobre compra de jazigo. E aí nós tínhamos que decidir, né? Então, jazigo, quem tem direito de sepultar quem ali naquele jazigo, que tinha que ter os combinados em família. Como já estava todo mundo reunido ali para conversar, queríamos aproveitar a reunião em família para falar sobre, mas gerou estranhamento no visitante. E aí vai vendo, né, como que para as pessoas, de fato, quanto menos falar sobre esse assunto, parece que melhor fica, né? E nem sempre é. Então, vamos pensar aqui. Se você que trouxe o assunto, fez uma provocação em família, conseguiu trazer uma naturalização sobre esse assunto, no sentido do que a gente pode conversar, negociar, já deixar estabelecido, organizado previamente, para que no momento que isso acontecer, já tenha uma organização, porque já tem um abalo emocional, já tem um impacto, seja qual ele o motivo da morte, né? Mas já tem uma organização prévia, o quanto isso facilita. Tá, esse foi um contexto. Agora vamos imaginar uma pessoa que está com ideação suicida. Como que ela vai falar sobre isso em família? Ela vai falar que ela está sofrendo, que ela quer tirar a própria vida, né? Se no momento que você trouxe, e é claro que você foi taxada de louca, né? Senão a psicóloga ficou louca, né? Uhum. Foi taxada de louca primeiro pela família e depois por esse amigo. Se a gente amplia esse contexto, né? Pode ser que aqui depois da nossa live alguém venha trazer algum comentário e falar assim, nossa, que psicóloga doida é essa, né? Que já traz esse assunto de morte em família. A gente corre o risco, né? De ter um comentário desse tipo. Mas vamos pensar uma pessoa que está com ideação suicida, que está pensando fixamente na morte, em querer tirar a própria vida. Como que será que é essa escuta, essa fala? Será que a gente tem essa permissão para falar? Será que essa pessoa que está em sofrimento, ela consegue fazer isso com tranquilidade? Ela consegue falar desse processo? Ela consegue se abrir para alguém? E qual que é a importância de falar sobre isso? Viver é um desafio, né, Ana? E a vida, ela também implica em sofrimento. Existe sofrimento humano por existir. E as pessoas, elas precisam ter validados o direito de sofrer. Se o sofrimento, né, ele não pode ser escoado, né, pela boca ao falar ou pelos olhos ao chorar, esse sofrimento, em um determinado momento, ele pode ir trazendo prejuízos assim intensos para o viver, a ponto da pessoa não ver outra saída que não seja, né, o suicídio. Então, a respeito desse assunto, primeiro eu gostaria de dizer que todos nós temos o direito de sofrer. E ninguém pode ter o direito de impedir o sofrimento de uma outra pessoa, né? E isso é uma atitude de respeito, quando a gente dá ao outro o direito de sofrer. A própria palavra, né, suicídio, por si só, ela já é pesada e ela já é cheia de preconceitos. E é a maneira como a sociedade também decidiu olhar para isso. É uma construção, né? O suicídio é uma construção. Não é uma palavra que existe desde sempre. É uma palavra que surgiu depois, com o tempo. E é a maneira como a sociedade, no momento, está olhando para isso que torna a situação ainda mais desafiadora. Porque a partir do momento que a pessoa traz à tona uma possibilidade, né? O pensamento suicida, parece que a palavra suicídio rouba a cena de um jeito, Ana, que as pessoas não enxergam mais o que está por trás da palavra, sendo que o olhar deveria ficar focado, o ouvido deveria ficar atento ao sofrimento que está por trás dessa fala, porque quem ainda quer trazer à tona por meio da fala uma ideação, ela ainda está pedindo ajuda e ela ainda de alguma maneira, né, acredita que possa ter caminhos para resolver as coisas, né? Acho importante ressaltar que o que leva uma pessoa a pensar em suicídio é o desespero, né? É a falta de esperança. E aí tem aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Só que olha só, ela morre. Ela pode ser a última, Ana, mas ela morre. E é quando a esperança morre que vem o desespero. E aí a pessoa, por não perceber nenhuma saída, ela opta por um plano aí de fugir desse sofrimento, e aí vem o suicídio, né? Então, é importante a gente naturalizar, falar sobre esse assunto e buscarmos ajuda, inclusive, para darmos conta de ter diálogos a respeito disso.
porque a pessoa que está em sofrimento, ela precisa falar sobre isso, porque antes da esperança morrer, vai morrendo tantas outras coisas, e se a gente, se nós estivermos disponíveis para falar sobre o sofrimento, a gente vai percebendo antes, né? Que vai morrendo a alegria pelas coisas, vai morrendo o otimismo, vai morrendo o prazer, vai morrendo a sensação de ser capaz, vai morrendo, né, a capacidade de trabalhar, a capacidade de dormir bem, a possibilidade de dormir bem. Então, antes da esperança morrer, nós, por meio de conversas, podemos identificar a morte de outras coisas, né? Antes que a esperança morra. Ela é a última que morre, mas ela morre. E quando a esperança se vai, vem o desespero. E é aí que a ideação suicida começa a acontecer. Acho interessante um dado que, num evento da USP, foi compartilhado. Eles falam que para cada suicídio, tem pelo menos ali uma estimativa de 10 tentativas. E para cada tentativa, teve inúmeros pensamentos. Então, se nós pudermos conversar sobre o sofrimento, se nós pudermos conversar sobre essas questões, nós podemos nos antecipar para não chegar nas tentativas, porque quando houver o pensamento e a pessoa puder falar, ela pode não chegar nas tentativas. E para cada um suicídio, teve 10 tentativas, mais ou menos. A gente evita essas tentativas por dar espaço para a pessoa falar. E aí, é claro, nem todo mundo tem condições de conversar sobre isso, até porque as pessoas elas têm um ímpeto de querer resolver, de querer mudar. E parece que as pessoas elas ficam inquietas durante esse momento da conversa, porque elas já ficam pensando no que vão falar, no que vão dizer. E aí elas acabam, às vezes, tendo pressa nessas conversas, ou acaba tendo muito julgamento. Então, existem algumas falas como, puxa, mas não é bem assim, puxa, mas a vida é tão boa, nossa, mas tem tanta gente no hospital do câncer querendo viver, mas tem tanta gente. Essas falas, principalmente, puxa, é pecado, nossa, você vai, sei lá, você vai para o inferno. Tem tantas falas que vão trazendo ainda mais peso, ainda mais culpa. Nossa, mas você é tão inteligente, nossa, mas você é tão bonito, nossa, mas você é tão jovem. Todas essas falas vão deixando a situação ainda pior. Nós não precisamos saber o que falar. A minha sugestão é que a gente só consiga ouvir. Se ouvir for uma coisa possível, já ajudaremos muito, porque a escuta, ela é acolhedora, ela demonstra consideração e ela demonstra respeito. E vale ressaltar que nem esse quadro que você está aqui relatando, né, e de tantas outras coisas que morreram antes da esperança, é um quadro de depressão. Né? E nem toda pessoa que está em depressão, ela comete o suicídio, mas a pessoa que comete suicídio, ela está no quadro de depressão. E ainda, né, por mais que hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, então hoje as pessoas jogam no Google, elas sabem o que é um quadro depressivo, né, elas podem perceber ali os sintomas, é claro que para um diagnóstico precisa de uma investigação, a gente vê a recorrência, a frequência, a intensidade dos episódios e tudo mais. Mas ainda há muita banalização sobre o que é depressão, então muita gente ainda acha que isso é uma frescura, que isso é falta de vontade, que a pessoa não tem força de vontade, que ela está no momento ali, né, de tristeza indevida. Então, ainda não tem essa permissão ali, né, para externar essa dor, para falar desse sofrimento, ainda não tem uma tratativa correta, né, no sentido assim, a gente perceber que a pessoa está em depressão e trazer uma orientação de qual tratamento ela deve buscar, né? Claro que quem acolhe, quem vai escutar, isso, um familiar, um amigo, ele não tem a obrigação de trazer ali uma intervenção técnica. Mas se ele acolher, se ele escutar de forma presente, né? Entender que a pessoa está em sofrimento e dar um conselho, olha, busca ajuda, eu não consigo te ajudar. Ser honesto em dizer, olha, eu não consigo te ajudar, mas vamos buscar um profissional, eu vou com você. Vamos buscar uma ajuda médica, vamos buscar uma ajuda psicológica, vamos conversar com alguém que entende desse assunto, né, para você encontrar uma saída, né? Você também não precisa ficar nesse sofrimento. Né? E aí, muitas vezes as pessoas acham que também, eu não vou escutar porque eu não sou psicólogo, eu não vou escutar porque eu não sei o que falar. E, como você bem disse, né? Em muitos momentos a gente não precisa falar nada. Só da gente ter uma escuta ativa, presente, realmente ele mostrar para a pessoa, olha, eu estou te ouvindo. Pode falar. Às vezes o que ela precisa é disso. O, o suicídio, ele não pode ser evitado, mas ele pode ser prevenido. E é uma construção social essa questão do Hum. suicídio, porque é a sociedade que vai dando, atribuindo significado às coisas. Então, o que é sucesso,
né? O que é uma pessoa bem-sucedida, o que é ser feliz, o que é uma vida boa, o que é uma vida ruim. Então, a sociedade é quem vai construindo esses significados, né? Então, se a gente pensar que o suicídio é uma produção social, a gente então a gente também consegue pensar que produzir prevenções também é uma questão aí social, né? E Tem aí, o suicídio, ele não pode ser evitado, mas ele pode ser prevenido. Assim como ninguém tem o direito de interferir na vida de ninguém, a gente também não tem o direito de interferir na morte de ninguém, né? Então, a vida e a morte de uma pessoa é uma questão dela, ninguém mexe nisso. Então, por isso que quando o suicídio acontece, Ana, a gente não pode dizer que existe culpados, até porque o fator, aquela última coisa que aconteceu, que acabou desencadeando, por exemplo, uma atitude suicida, foi só a gota d'água, né? Então, o suicídio, ele é multifatorial. Por isso que eu costumo sempre pontuar para os meus pacientes. A gente não pode dar, não é saudável, não é recomendado que a gente dê foco em apenas uma área na nossa vida. Pessoas, por exemplo, que são muito focadas só no trabalho, e não divide a energia e o tempo para a vida social, para amizades, para espiritualidade, para a vida amorosa, para hobbies, outras coisas assim. Se a vida ela fica totalmente centrada no trabalho, por exemplo, o dia que der ruim no trabalho, deu ruim em tudo que a tudo. pessoa tem, porque a vida ela está toda pautada no trabalho. Se você tem várias áreas sendo bem cultivadas na medida do possível, né, recebendo ali uma atenção da sua parte, quando as coisas estiverem ruins no trabalho, você está no momento bom na sua vida pessoal, no lazer, você está no momento bom na sua vida amorosa, você está no momento bom na sua vida acadêmica, e aí, isso vai te dando forças e energia, inclusive, para você lidar com os problemas na outra área, né? Então, o suicídio, ele é multifatorial, não existe uma situação, né, que gere o suicídio. São inúmeros fatores que contribuem para, e aí, por isso, também não há culpados. E uma vez que é uma construção social, as prevenções, elas também podem ser socialmente construídas. Quando você fala, né, que a gente não pode interferir aí no direito à vida, mas também no direito, né, na morte, o suicídio não tem culpados. Então, o que falar da eutanásia? A eutanásia também não é um tipo de suicídio. Olha que curioso, né, Ana? Porque assim, é, o suicídio é quando alguém faz algo para ele morrer, né? Sim, A eutanásia, né? Ela, querendo ou não, é uma organização ali, né? Existe uma organização para que a pessoa possa falecer. Mas só de mudar o nome, parece que a coisa ganha um outro sentido, né? Um outro significado. Então, a forma como a gente olha para a situação é que faz toda a diferença. Eu gosto muito daquele exemplo de Sansão, né? Quando a gente fala desse personagem bíblico, Sansão, todo mundo lembra daquele homem forte, né? O superpoder da força que tinha ali no cabelo de Sansão. Só que se a gente lê a história dele ali, a atitude final, quando ele pede, né? Ele estava cego e ele ficou entre duas colunas ali de um templo importante e ele pede para ficar ali e ele derruba aquelas colunas e mata todos os inimigos, inclusive ele. Puxa, é uma atitude suicida. Só que quando a gente lembra de Sansão, ninguém fala que ele se matou. Todo mundo fala de outras coisas incríveis, inclusive, que ele fez. Quando a gente fala sobre esse personagem, por exemplo, Jó, né? Durante o sofrimento dele, existem várias falas de ideação suicida, várias falas. Porém, quando lembramos dele como alguém muito paciente, né? Exemplo de paciência e como que superou de uma forma incrível vários momentos difíceis ali, simultâneos na vida dele. Então, é a sociedade que escolhe, né? Como que nós vamos olhar para essas coisas. E aí, trazendo esse tema aqui, suicídio, fica um convite para que nós possamos olhar para o sofrimento humano que está por trás dessa palavra. Porque mudou a palavra, parece que muda tudo, né, Ana? E a eutanásia é nada uma, mais. é uma situação que também a gente pode pensar, será que a pessoa também não está se matando? Ela, o objetivo dela não é acabar com o sofrimento, semelhantemente quem comete o suicídio. Exatamente.
Tem até um filme que retrata isso, né? Que a gente. Eu esqueci o nome do filme agora, que vai falar que tem um caso de eutanásia, que tem toda uma história antes ali que vai mostrando, né, como que era a vida daquele personagem. Eu não sei se você vai lembrar o nome do filme. Depois de você, o filme, depois de você. Isso, exatamente. Então, assim, como que era a vida daquele jovem, um jovem muito bem sucedido, alguém, né, um executivo com alta performance, que tinha uma vida espetacular depois de um acidente, né, como que a vida dele mudou por inteiro. Então, ele precisou, né, de ter ali um cuidador, de enfermeiros, ele tinha ali toda uma estrutura para que pudesse atendê-lo, mas isso não tirou o sofrimento dele, assim, de minimizar, né, dele ter essa sensação que a vida dele foi roubada, assim, ele perdeu a vida dele. Ele estava vivo, mas ele tinha perdido ali a sua vida. Esse exemplo do filme é interessante, inclusive pensando que não há o que fazer para mudar, resolver ou consertar, porque há aquela personagem que eles acabam tendo, né, um flerte, uma história até interessante ali de amor, ela tenta de todas as maneiras convencê-lo, né, a mudar de ideia, e ela tenta propor inúmeras coisas ali para ele, mas é um esforço em vão, porque ele já tinha a decisão dele feita, tomada ali, né? Acho que esse exemplo ele é um exemplo bem interessante para a gente deixar aqui, para que, inclusive, quem já teve, né, na família ou teve amigos, né, que acabaram se matando e que às vezes carrega alguma culpa, né? Acho que esse exemplo do que essa mulher tentou fazer para mudar a decisão desse personagem e que não deu, né, tanto resultado assim. Acho que esse é um exemplo que vai mostrando que não há o que nós possamos fazer para alguém mudar de ideia, mas o que nós conseguimos fazer é termos atitudes preventivas para que a pessoa não chegue a esse nível de sofrimento. É óbvio que no caso aí do filme, nós estamos falando de uma fatalidade, né, de uma situação que a pessoa ficou tetraplégica, aí é um outro cenário. Mas as nossas atitudes no cotidiano, elas podem ser atitudes preventivas para que uma pessoa não chegue a esse ponto de desespero e da esperança da pessoa também morrer. Não somos responsáveis pela vida de ninguém, nem pela morte, mas nós somos responsáveis pela qualidade das nossas interações. Nós somos responsáveis pelas palavras que saem da nossa boca, por cada julgamento que nós achamos que temos o direito de fazer, né? Nós somos responsáveis por isso. A comunicação, ela ainda é um problema grave na nossa sociedade, né? Então, se nós conseguirmos rever as nossas formas de comunicação, as nossas palavras, as atitudes julgadoras, né, a gente vai conseguir ter atitudes muito boas e gentis aí que são preventivas nesse caso do sofrimento humano que pode levar a uma tentativa aí de suicídio. Além de tudo isso que você já trouxe aqui para gente, Letícia, né, da importância do escutar, do acolher, de não julgar, né, de pensar um pouquinho antes de falar, né, de acolher um pouco melhor essa pessoa que está em sofrimento, você quer deixar aqui mais alguma orientação para quem está nos ouvindo, né, que às vezes está convivendo com alguém que está em sofrimento, que a pessoa talvez não falou da ideação suicida, mas ela está ali mostrando em atitudes que ela está caminhando né, dentro desse processo. Então, você quer deixar alguma palavra, alguma coisa algo ainda mais para poder orientar as pessoas? Bom, o CVV é um canal que as pessoas podem ligar e ter ali orientações melhores e acompanhamentos também, mas essa escuta sem pressa e sem julgamento, ela pode ser também um remédio natural para apoiar e acolher e demonstrar respeito por essa pessoa que está em sofrimento. A gente precisa permitir com que a pessoa fale para que o sofrimento venha escoar pelos olhos, com o choro, ou pela boca, conforme ela for conversando. E o escutar, ele é um santo remédio. E o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele tem ali 24 horas alguém disponível para atender, seja a pessoa que está em desespero ou quem está acompanhando alguém nessa situação e não sabe ali o que fazer. E tem um texto maravilhoso que eu terminaria aqui a minha fala, Ana, com um texto lindo do Rubem Alves, que diz assim que sempre, o Rubem Alves disse, né, no texto, sempre vejo anunciados sobre cursos de oratória. Eu nunca vi um anunciado
falando sobre o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E eu pensei até em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. E parafraseio o Alberto Calheiro, que diz assim, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade que a gente tem, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação constante e sutil da nossa vaidade. Do texto, né? Rubem Alves, eu sou suspeita para falar, né? Um autor mineiro, gosto muito dele, mas ele traz essa reflexão tão profunda, né? Da importância de aprender a escutar, né? O quanto que isso é importante para o ser humano, né? Não só falar, mas escutar também. Letícia, queria agradecer, né? A sua presença aqui, né? Por essa fala tão importante, né? De conscientização para as pessoas. Pessoal, para quem está vivenciando esse momento, que está com dificuldade, ou tem alguém muito próximo, tem aqui as nossas redes sociais, fiquem à vontade para entrar em contato. No nosso Instagram também tem um número de telefone, então vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Faremos mais lives, trazemos outros assuntos aqui para trazer uma conscientização, para conversar um pouquinho, né, sobre saúde mental, sobre a importância de se cuidar, né, e diversos assuntos que ainda são polêmicos e tabus na sociedade. Letícia, muito obrigado. Espero estar em breve novamente com você e a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.